Seja honesto comigo agora, já aconteceu de a vida te arrastar de volta justamente para aquele canto do mundo que você prometeu abandonar para sempre? Falo daquele tipo de regresso que deixa um gosto amargo na boca, sabor de pendências antigas e um aperto sufocante no tórax. A história de hoje trata exatamente disso, uma viagem aérea, um legado deixado para trás e uma conexão absurda que puxa um fio solto da memória. E, meu amigo, quando a gente puxa esse fio, o tecido da realidade vem junto, porque o primeiro solavanco não acontece por causa da aeronave. As rodas tocaram o solo de Viracopos com um tranco seco, uma aterrissagem firme que fez a estrutura metálica tremer e, simultaneamente, o coração de Saulo disparar no mesmo ritmo. Ele desgrudou a testa do vidro frio e observou, emoldurados pelo cinza de uma manhã de tempestade, os hangares industriais, os letreiros neon piscando e a movimentação frenética na pista. Aquele aroma inconfundível de climatização artificial, misturado com café passado há horas e carpete molhado, invadiu suas narinas assim que a porta do jato se abriu. 2 décadas e meia. Esse era o tempo exato que o cronômetro da sua consciência marcava. 25 anos desde o juramento sagrado de jamais colocar os pés naquela cidadezinha do interior, vizinha de Serra Negra. 25 anos desde que abandonou o lar, os companheiros de infância, as ruas de pedra irregular e, acima de tudo, Larissa, a esposa que, com uma única atitude, transformou em pó todas as suas convicções sobre fidelidade e afeto. Segurando firme a pasta de couro gasta que pertenceu ao tio Jorge, Saulo caminhava. Aquele tio que assumiu o papel de pai na ausência do biológico, o homem que lhe ensinou que a bondade masculina não reside na infalibilidade, mas na capacidade de retornar e consertar o que quebrou. Agora, Jorge partirá, deixando como espólio uma propriedade rural modesta e burocracias cartoriais. No íntimo, porém, Saulo desconfiava que havia uma mensagem derradeira oculta entre as escrituras velhas e as chaves enferrujadas. O som metálico dos alto-falantes anunciou a conexão e o saguão se agitou. Foi nesse instante que ele anotou, os cabelos presos de qualquer jeito, óculos de sol servindo de tiara, fones grandes no pescoço e uma postura de inquietação chique, de quem se mantém firme mesmo quando o chão treme. Detesta esperar tanto quanto eu, ela indagou sem rodeios assim que ele ocupou a poltrona vizinha. Saulo deixou escapar um riso breve, que soou estranho aos seus próprios ouvidos. Não sou muito fã, principalmente quando o destino é um lugar para onde você jurou não retornar. Ninguém faz as malas sem razão, ela retrucou, observando-o de esguelha, intrigada. Até quando dizemos que sim, existe um motivo oculto. Ele concordou com um gesto sutil, impactado pela profundidade daquela observação casual. Ela se apresentou, Rafaela, 25 anos, voltava de uma visita a amigos em Campinas e seguia para o interior para marcar presença na casa materna. Mencionou a família brevemente, apenas o bastante para sugerir complicações antigas. A espontaneidade do seu sorriso funcionava como uma maquiagem que, vez ou outra, deixava transparecer rachaduras de uma vida que não caberia num post de rede social. Minha mãe é uma tempestade, confessou com intensidade. Parece que vive ocultando capítulos da própria biografia. Já meu padrasto é cordial, porém ausente, faz apenas o básico. A palavra padrasto abriu uma gaveta empoeirada na mente de Saulo. O nome que veio a seguir causou um calafrio na espinha. Ricardo, disse ela, ajustando o fone. Ele é todo formal, desse jeito. O músculo cardíaco de Saulo falhou uma batida, como um carro passando por um desnível no asfalto. Ricardo. O antigo supervisor, o sujeito que o persuadiu a aceitar aquele trabalho externo, semanas longe do lar, e que ele flagrou no sofá com Larissa ao retornar, exausto e com a notícia de um aumento presa na garganta. A mesma noite fatídica em que escutou, me estou esperando um bebê, e não é seu. A aeronave ganhou altitude e o diálogo fluiu leve, como se fossem amigos de longa data. Saulo era econômico nas palavras, mas cirúrgico quando falava. Perdi uma pessoa fundamental. Preciso resolver pendências. Voltar, enfrentar. Rafaela não fez drama, apenas depositou suas palavras com delicadeza. De vez em quando, a gente retorna para resgatar o pedaço nosso que ficou para trás. Por um segundo, Saulo sentiu-se estranho naquele assento.
Parecia que, após anos operando no piloto automático da sobrevivência, uma engrenagem enferrujada voltava a girar, a engrenagem da vontade de sentir algo além de fúria, receio ou fadiga. Desembarcaram juntos e caminharam até a saída. De repente, ela propôs, e sem segundas intenções, ok? Mas aceita jantar? Sei de um cantinho perto do meu hotel. É tranquilo, iluminação suave, comida caseira com toque refinado. Ele quase recusou. Quase. Topo. O restaurante tinha paredes de tijolos aparentes, aroma de ervas frescas e alho dourando, com uma música popular brasileira tocando ao fundo, organizando as ideias. Sentados junto à vidraça, trocaram vivências entre goles de bebida. Saulo, reservado, Rafaela, expansiva. Entre risos, o nome Ricardo surgia como um martelo batendo ritmado no mesmo prego. Seria coincidência? O país está cheio de Ricardos. Mas e Larissa? Saulo não teve coragem de indagar. Reteve a pergunta como quem equilibra um copo transbordando. A noite avançou. Ao final, ela solicitou, sobe comigo? Sem maldade, só para não ficar sozinha. Foi bom conversar com alguém que não vai usar minhas fraquezas contra mim. Ele subiu, adormeceu numa poltrona, coberto por uma manta que ela lhe ofereceu na madrugada. Despertou com a claridade invadindo o quarto e o telefone dela zumbindo na mesa de cabeceira. É minha mãe, Rafaela sussurrou, checando o visor. Vamos descer para o café? Vou com você. O salão do café da manhã exalava o cheiro de pão de queijo fresco e da chuva que caía lá fora. Numa mesa de canto, uma mulher solitária verificava o celular. Quando ela levantou o olhar, o universo silenciou por um instante, como num mergulho profundo onde tudo vira eco. Larissa. O tempo havia passado, logicamente. Havia marcas de expressão novas. O corte de cabelo mudará, o tom do batom era outro. Mas a essência era ela. A mania de ajeitar a alça da bolsa, o gesto automático de dobrar o guardanapo e, no olhar, um pavor que ela não conseguiu disfarçar. Mãe, Rafaela sorriu. Este é o Saulo. Nos conhecemos no avião. Ele tem ótimas histórias. Os olhos de Larissa, por um segundo, voltaram a ser os de 25 anos atrás. Medo, cálculo, culpa. Prazer, ela murmurou, a voz saindo num tom agudo demais. Saulo sentou-se, sentindo um nó na garganta. O destino, às vezes, possui ironias cruéis. Ali estava ele, diante da filha daquela gestação, a gravidez que destroçou sua existência, e da mulher que um dia ele jurou amar eternamente. Reflitam comigo, essa bomba acabou de cair no colo do Saulo e no de vocês. O nome Ricardo não era apenas uma repetição, era a peça que faltava no quebra-cabeça. Vocês teriam engolido em seco e fingido normalidade? Teriam levantado e partido? Ou fariam o que ele está prestes a fazer? Encarar a realidade sem gritos? Porque, às vezes, o berro não traz clareza. Sim. Comentem aí embaixo. Na hora da verdade, você mantém a frieza ou deixa o sangue ferver? Rafaela notou o clima denso, como o de um quarto fechado há muito tempo. Vocês já se conhecem? Larissa foi rápida. Cidade pequena, né, filha? Saulo inspirou fundo. O café na xícara esfriou intacto. Ele não desejava humilhar ninguém, mas recusava-se a manter a farsa. O que precisava ser dito não era por vingança, era por saneamento espiritual. Rafaela, eu e sua mãe fomos casados. As palavras saíram firmes, porém suaves. Tínhamos uma vida juntos e ela acabou de forma muito dolorosa. Larissa tentou interromper, com os dedos trêmulos, quase imperceptíveis. Saulo, aqui não, por favor. Foi aqui, ele respondeu baixo, sem hostilidade. Foi aqui que cheguei com a mala na mão e encontrei o pior cenário da minha vida. Foi aqui que virei as costas. E é aqui que estou para fechar esse ciclo. Rafaela empalideceu, depois ruborizou.
Seus olhos alternavam entre os dois, buscando um porto seguro no meio do furacão. Você foi casado com minha mãe? A voz dela vacilou. E eu? Você é filha dela, disse Saulo. E não tem culpa de absolutamente nada. A colher de Larissa tilintou no pires, fora de ritmo. Rafa, eu ia te contar. Só não sabia como. 25 anos, mãe, ela cortou, as palavras afiadas e úmidas de choro. 25 anos e nenhuma conversa honesta? Rafaela levantou-se, arrastando a cadeira pelo chão, e saiu deixando um rastro de perfume e urgência. Larissa permaneceu sentada, parecendo menor do que sua postura calculada sugeria. Por que fez isso, Saulo? Ela sussurrou. Por que agora? Porque ela merece a verdade. Ele se ergueu. E porque eu também mereço viver sem essa pedra no peito. A chuva havia aumentado. Saulo encontrou Rafaela sob o toldo da entrada, abraçada aos joelhos num banco de concreto, tentando se proteger. Eu não sabia, ele disse antes de qualquer justificativa. Se soubesse, teria te poupado dessa cena. Saber disso muda tudo, respondeu ela, observando a enxurrada na rua. Explica por que minha casa sempre pareceu fora de eixo. Ele sentou-se ao lado, permitindo que o silêncio organizasse as ideias. Não estou aqui para pedir que perdoe ninguém, apenas para garantir que não mentirei para você. Nem hoje, nem nunca. O restante do dia foi feito de caminhadas sem rumo. Rafaela perambulou pela cidade como uma turista em sua própria biografia. Parou na praça, tomou um café forte numa padaria barulhenta, cheirou o papel da sacola de pão como quem busca uma infância que não teve. Ao entardecer, o celular vibrou. Ela foi. A mesa junto à janela os acolheu novamente. Agora, a luz do sol batia de lado nos copos. Saulo tinha um caderno aberto, anotações e uma chave antiga presa com elástico. Tio Jorge, ele apontou a chave com um sorriso discreto. Deixou labirintos para eu resolver e me trouxe até você, pelo visto. Rafaela segurou a xícara com ambas as mãos. Me diz uma coisa, o que você quer de mim? Nada, ele respondeu prontamente. Respeito. Verdade. Se possível, amizade. Se não der, tudo bem também. Não vim para bagunçar sua vida. Ela baixou o olhar. O vapor do café subiu, irritando levemente os olhos. Eu não sei o que fazer com a minha mãe. Ninguém ensina o que fazer com quem a gente ama e nos fere. Saulo encarou sua própria resposta como uma descoberta. Às vezes, a gente só respira e dá um passo. Depois outro. Vejam só, Saulo decidiu jogar limpo com a Rafaela e, simultaneamente, não se tornar o juiz de Larissa. Qual a chance disso dar muito errado? E você, teria essa frieza de não tentar ditar o que a Rafa deve sentir pela mãe? Confessa nos comentários e diz também se você acredita que verdade sem humilhação existe na prática ou se é papo furado que estraga na vida real. No dia seguinte, o cartório tinha cheiro de papel velho e álcool em gel. O funcionário falava baixo, com receio de despertar os mortos. Saulo assinou, carimbou, ouviu as instruções sobre o inventário do sítio, pegou mapas, telefones, uma pasta plástica com a caligrafia torta do tio numa etiqueta amarelada, chaves do galpão e uma carta endereçada a ele. A carta era sucinta, escrita simples. Volte para terminar o que ficou pendente. Não falo da cerca, falo de você. Ele releu 3 vezes no banco da praça, girou a chave no ar, como quem benze o objeto. Lembrou-se de Rafaela dizendo, a gente encontra as pessoas certas em lugares improváveis. No fundo, temia a palavra que não ousara pensar, recomeço. À tarde, o inevitável aconteceu. Larissa pediu para conversar num café discreto, sem plateia. Chegou com o cabelo preso e uma blusa que tentava ser neutra. Eu estraguei o início da vida de muita gente, começou sem rodeios. A sua, a da minha filha, a minha. Me apaixonei de um jeito torto e depois não soube arrumar a cama que baguncei. Saulo não ia aplaudir,
mas reconheceu a coragem daquele eu errei o dito sem filtros. Você amou o Ricardo? Ele perguntou sem rancor. Ela ficou alguns segundos observando a colher girar no café. Eu amei a sensação de ser notada, acho. E depois a vida virou um contrato. Errei com você, com ela, comigo. E agora? Agora eu quero olhar nos olhos da minha filha e suportar o que vier. Ela respirou fundo. Te pedir desculpas, não para pagar o que fiz, só desculpas. Saulo assentiu uma única vez, devagar. Às vezes, o perdão que conseguimos oferecer não é uma chave mestra que abre todas as portas, é apenas um pequeno cadeado que nos liberta de uma prisão interna. Agora quero interagir com você. Se estivesse no lugar do Saulo, esse pedido de desculpas resolveria? Você toparia abrir uma fresta mínima para o passado, não para voltar, mas para deixar o ar circular, ou trancaria tudo de vez? Quero opiniões sinceras, principalmente de quem já teve que ouvir ou dizer um "o errei" ou tardio. À noite, Rafaela enviou outra mensagem: posso ir ao sítio? Quero ver onde o tio Jorge te escondia nos feriados. Eles foram. A estrada de terra subia em zigue-zague, com aroma de mato úmido e lenha queimando nas casas da serra. O portão de madeira rangeu como um velho reclamão coberto de razão. No galpão, a poeira dançava nos feixes de luz da lanterna. No fundo, um baú. Dentro, fotografias, um rádio antigo, uma sanfona cansada e um envelope com recibos velhos do armazém. Isso aqui, disse Saulo erguendo uma foto dele pescando com tio Jorge, é a prova de que um dia a vida coube numa tarde simples. Rafaela sorriu de canto, um sorriso que doía e acalmava ao mesmo tempo. A minha nunca coube, sempre faltou um pedaço. Sentaram-se no degrau da varanda. O céu limpou um pouco e revelou algumas estrelas. A noite tinha sons que a cidade grande esquece, grilos, água correndo longe, folhas raspando nas telhas. Não sei se vou perdoar minha mãe, disse ela com honestidade. Então você já perdoou metade, ele respondeu, e ambos riram sem saber o motivo. No dia seguinte, Larissa e Rafaela se encontraram num banco da praça, sob uma paineira florida. Saulo ficou na esquina, observando. Ele não roubaria aquele momento. Viu de longe as mãos hesitarem, o abraço não acontecer, a conversa começar tensa, elevar o tom, quebrar e recomeçar. Teve vontade de interferir? Não interferiu. Às vezes, amar é saber montar guarda na distância correta. Quando Rafaela veio em sua direção, os olhos estavam inchados, mas havia algo diferente ali. A luz do primeiro passo dado. Conversamos, ela disse. Doeu. Vai doer ainda. Mas acho que entendi. Entendeu o quê? Que existem adultas nascendo de erros de adultos. Eu não preciso ser apenas o resultado de uma traição. Posso ser o início de outra história. Na despedida, o aeroporto parecia menos hostil. O café era o mesmo café industrial, mas o sabor era outro. Saulo olhou a fila de embarque, a mochila de Rafaela pendurada no ombro, a mensagem do inventário salva no celular. Pensou em voltar para vender tudo, encerrar com um carimbo e sumir novamente. Em vez disso, abriu o aplicativo de notas e digitou ficar mais um tempo. Trocar a fechadura do galpão. Pintar a janela da cozinha. Ligar para Rafa amanhã. Às vezes, o recomeço é tão silencioso que parece apenas manutenção. E assim encerramos essa narrativa, que na verdade é um começo. Agora eu quero saber de vocês, o que fariam no lugar do Saulo? Venderiam tudo e partiriam? Ou ficariam para reorganizar o passado, o sítio e quem sabe construir um presente diferente com a Rafaela por perto? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários. Eu leio e respondo todo mundo. Se curtiu essa narração, se ficou tenso junto comigo e acredita que a verdade dita com serenidade muda destinos, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Valeu e até a próxima!